Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez aqui numa breve reflexão nessa madrugada, ou independente do momento que você veja, com uma mensagem rápida, mensagem para fortalecer a nossa fé. E o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Daniel. Quero ler com vocês o capítulo 4, o verso 17, diz assim, pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Glória a Deus, irmãos. O cenário aqui em questão é o conto. O rei Nabucodonosor está contando a Daniel um sonho que teve. E Daniel vai dar a interpretação ali na frente. Um sonho de Nabucodonosor, a qual Deus teceu um juízo com ele que se cumpriu. Inclusive, nos livros de história antigos da Babilônia, estava escrito que o rei Nabucodonosor ficou afastado exatamente o período de 7 anos do seu reinado, que foi justamente o período em que ele ficou no pasto, literalmente comendo capim. Eu esqueci o nome da anomalia que os médicos dizem que ali aconteceu, mas era uma doença que ele se sentia como se fosse um animal. As unhas dele cresceu e ali alguns até já chamaram ele de lobisomem, mas a verdade é que foi um decreto do Senhor, um julgamento, um juízo por causa da sua arrogância. E essa parte é a última parte do versículo que eu li, que eu creio que ensina algumas coisas para nós. É a última parte dos versículos que contam o sonho, o último versículo dos versículos que contam um sonho. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes com esse texto, porque eu aprendo algumas coisas. Fala assim, pois isso foi decretado pelos mensageiros. Um mensageiro de Deus, ele tem autoridade para tecer um decreto. Um mensageiro de Deus, ele tem essa autoridade porque ele fala em nome de Deus. A palavra que sai da boca do mensageiro não é a palavra própria. Muitas vezes eu venho aqui e muitas vezes, vocês já devem ter reparado, que eu repito a mesma palavra e eu mesmo já questionei o Senhor. Senhor, de novo essa palavra? O Senhor sempre dá um novo entendimento e Ele sempre fala a novos corações. Não sou eu que decreto a palavra. Se o Senhor não me der uma palavra, não tem palavra. O que máximo que vai ter é uma palestra, mas não uma revelação vindo da parte de Deus. Então o mensageiro, ele tem sim a autoridade na sua palavra, e a autoridade para decretar tanto o juízo como o favor de Deus. Ele tem a autoridade para decretar finais de tempos e começos de tempos, lembrando que se falar em nome do Senhor. Bom, a palavra diz também que só quero citar um versículo, irmãos. Amós 3, versículo 7 diz que o Senhor não executa juízo nenhum se antes não avisar pelos seus mensageiros. E ele fala assim, foi ordenado pelos seres santos para que todos saibam. E os que executam, irmãos, justamente esse tipo de ordem, esses decretos, são seres que nós não vemos. A guerra, ela é espiritual, a guerra, ela é se dada no mundo espiritual e é por meio da palavra de Deus. Agora não é nós que damos ordem aos anjos. Não caia nessa ideia de pensar que nós podemos dar ordem aos anjos. Eles são co-servos, como a Bíblia diz, junto conosco, mas há um ministério de anjos. Assim como também há um reinado do mal de demônios, que são anjos caídos. A Bíblia nos relata isso. A palavra diz no Salmo 91, versículo 7, se eu não me engano, que ele dará ordem aos teus anjos ao seu favor, que é justamente o versículo que Satanás usou para tentar Jesus no diabo. Então ele dá ordem aos seus anjos, é os anjos que organizam, é os anjos que estão trabalhando para que as realidades sejam estabelecidas, são os anjos que vêm, que recolhem as nossas lágrimas e recolhem também as nossas mensagens como oração, embora Deus escute cada um dos seus santos, mas eles também, a Bíblia nos relata que eles executam esse tipo de serviço. Eles podem vir para dar um aviso, falar em nome de Deus, trazer uma mensagem, são diversas os atributos do ministério angelical, mas há um ministério de anjos trabalhando, e eles estão ordenando para quê? Para que todos saibam que o mundo espiritual é real. É isso que a palavra fala assim, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam. E fala assim, que o Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo. Eu amo essa expressão, irmão.
Primeiro, o Altíssimo é porque não há ninguém mais elevado, não há ninguém mais alto, não há ninguém acima dele. E a palavra fala: domine sobre todos os reinos. O domínio está na mão dele, irmão. Toda a autoridade, todo o poder. Deus, literalmente, ele pode fazer o que ele quiser. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus nada é impossível. Nós estamos falando de um ser excelso, de algo que não, de alguém que não pode ser comparado. Ele é muito mais lindo e maravilhoso de tudo aquilo que você já viu em tua vida. Ele é excelentíssimo, ele vai além da expectativa humana. Ele não pode ser comparado, ele não pode ser medido, ele não pode ser decifrado e muito menos entendido. Ele chega no final da luta e dá a vitória para quem ele quer. Ele é rei e Senhor, ele pode, ele determina todas as coisas e sustenta todo mundo e todas as estrelas apenas com a palavra, e ele também nomeou todas as estrelas do céu. Ele é o Senhor e ele é Deus, então ele domina sobre todas as nações, ele tem poder. É isso que a palavra está falando, e ele está falando isso para um rei que era arrogante, que se achava que dominava sobre tudo, e o que Deus fez com ele? Colocou ele no pasto. Eu sempre falo que Deus usa de sarcasmo. E o final, irmão, que é o mais interessante, que ele fala que ele dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde, irmão. Está falando que ele concede poder a quem ele quer. Se ele quiser tornar uma pessoa rica, assim ele fará. Se ele quiser tornar uma pessoa pobre, assim ele fará. Se ele quiser que uma pessoa seja bem-sucedida, assim ela será. Se ele não quiser que uma pessoa seja bem-sucedida, assim ela não será, porque ele domina. E é ele que concede poder às pessoas. Todo o poder e tudo o que tem nesse mundo pertence a ele. Foi dado aos homens, sim, o poder de escolha para decidir, para conquistar. E ele deseja que os seus filhos cresçam. Isso aqui faz parte de um plano de aperfeiçoamento. Mas isso não o impede de cumprir as suas promessas. Jamais nenhuma das suas promessas falhou. E ele pode sim fazer além daquilo que nós pensamos. Ele pode conceder desejo. Ele pode tornar uma pessoa famosa, ele pode conceder honra, ele pode conceder riquezas, ele pode conceder glória. O que ele quiser está na mão dele. Pensando nisso, vamos orar? Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, para que nós estejamos sempre alertas com relação ao Teu poder, sabendo que o Senhor está no mais alto e sublime trono, e que o Senhor pode mudar a vida de qualquer um a qualquer momento. E mesmo com todo esse poder, se desejou se relacionar conosco, se fez servo, tomou a forma de um homem e veio para mostrar esse amor por meio da cruz de Jesus. Ó Pai, que nós possamos enxergar toda a Tua humildade e jamais deixar que a arrogância, como entrou no coração desse rei, entrar em nosso coração, sabendo que tudo vem de Ti e volta para Ti, para que assim a nossa caminhada seja uma caminhada de entrega, e entrega por inteiro. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 4. É Ele que quebra o arco dos fortes, mas os fracos são revestidos pela sua força. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.